Eu quero falar com você hoje sobre o poder de servir aos outros. Obrigada por isso. E eu sou grata por aquele ser humano ali tão animado. E sabe, este ano nós estamos chamando de o Ano das Graças no Ministério Joyce Meyer. Fizemos muitas coisas especiais, tanto aqui como no nosso escritório e em nossa livraria do Ministério. E o ano todo nós tivemos as pessoas postando pequenas notas de coisas pelas quais elas são gratas. E assim as janelas estão cobertas com todas essas pequenas notinhas, porque a Bíblia diz, seja grato e diga isso. E então, mas é importante não só expressarmos gratidão com palavras, mas também com as nossas ações. E eu acredito que uma das melhores maneiras, uma das maneiras mais práticas pelas quais podemos dizer obrigada a Deus por tudo que você fez para mim, é fazer algo para ajudar uma outra pessoa. Amém? A palavra servo ela meio que vem às vezes de uma forma que nós não gostamos, tem meio que um sentimento desagradável, de falta de importância, até mesmo de menosprezo para nós. Vemos ela como uma posição baixa, talvez algo que você faz porque não pode fazer mais nada. Mas Jesus disse que é realmente a coisa mais importante de todas. Aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos. Mas eu não acredito que servir seja apenas um trabalho que você chega e faz, é como zelador na escola, ou você cozinha para alguém, ou você está fazendo algum tipo de tarefa que poderíamos chamar de servir. Mas eu acredito que, não importa o que nós façamos, se nós fizermos isso com uma atitude de sermos servo, isso é o que agrada a Deus. Eu sou muito... Agora que hoje eu tenho total autoridade nesta sala. Então eu acho que a forma como o mundo olha para isso, vê a mim como... Sim, sabe? É muito importante, ela está lá em cima, ela entrou no palco, ela tem todo mundo, sabe, olhando para ela. Mas veja, eu tenho que manter sempre em mente que eu estou fazendo isso como uma serva de Deus e por isso mesmo que eu seja professor e com autoridade hoje aqui, no meu coração eu estou aqui para servir a Deus e servir a você para tornar a sua vida melhor. Então, se você é secretária, ou você está criando os seus filhos, ou você trabalha em uma fábrica, ou você é médico, qualquer que seja a sua posição, o que quer que seja a forma como você esteja expressando os seus dons neste mundo, por favor, sempre vá com esta atitude. Estou aqui para servir. Amém? Estou aqui para servir. E assim, eu realmente tive uma camisa uma vez que dizia, eu estou aqui para servir. Eu estava em uma viagem com meu filho mais novo, que está agora com 35 anos, e sua família, e eu então entrei no avião com essa camisa, eu estou aqui para servir, e ele apenas riu e disse, isso é tão engraçado. Eu disse, bem, você acha como se não acreditasse nisso? Então, desde então, isso se tornou como lema para nós. Agora, sabe, eu estou aqui para servir. Agora, eu não sou uma pessoa dotada para certos tipos de ajuda. Então, eu estaria mais inclinada se alguém derramasse um copo d'água, em vez de correr para limpar, eu pediria alguém para limpar no meu lugar. E eu iria, assim, eu faria, mas eu faria de uma maneira diferente. E assim eu não, olhando da maneira que a maioria das pessoas olharia para a definição desta palavra, eu provavelmente diria que eu não sou excessivamente inclinada a esse tipo de serviço. Eu realmente não tenho verdadeiro dom de ajudar desta maneira, mas eu estou servindo, eu estou ajudando de uma maneira diferente. Eu estou servindo espiritualmente, eu estou ajudando espiritualmente, e eu apenas senti que era importante ter uma definição um pouco melhor desta palavra antes de começar aqui hoje, porque certamente significa muito mais do que esfregar o chão, ou cozinhar uma refeição, ou limpar o banheiro. Todos nós, cada pequeno crente, precisa ter esta atitude. Eu estou aqui para servir. E, ouça o que eu vou dizer, precisamos de ser agressivos. Todos digam agressivo. Precisamos ser agressivos em orar e em procurar por maneiras
pelas quais podemos servir ou sempre ajudar outras pessoas. Nós precisamos procurar por maneiras, precisamos orar por maneiras, nós precisamos de sentar e pensar quem eu posso abençoar, o que eu posso fazer por outra pessoa. E quanto mais fizermos isso, menos vamos ter da nossa mente em nós, e quanto menos de nós temos em nossa mente, adivinha o quê? Mais felizes nós vamos ser. Amém? Então vamos começar com Colossenses 3, versículos 23 e 24. Nós vamos demorar o necessário nesse tempo que temos e passar por algumas escrituras juntos, porque eu creio que Deus vai usar para realmente nos ajudar a entender isso de maneira mais profunda do que nunca. Qualquer que seja a sua tarefa, o trabalho não é importante. O que estamos fazendo não é importante. Nós devemos fazer de coração, de alma, como algo feito para o Senhor e não para os homens. E o que eu estou lhe dizendo mudaria a sua atitude para com o seu trabalho de uma forma muito dinâmica. Se todos os dias indo para o trabalho você pensar, eu hoje estou indo servir a Ele. Isso é o que você me deu para fazer neste momento, mesmo que você não goste, faça para o Senhor e faça com uma boa atitude, porque quando fazemos dessa maneira, então nós nos colocamos numa posição para Deus nos promover para uma outra coisa maior ainda. Mas muitas vezes, quando temos que fazer algo que não gostamos, é um teste. É um teste para o nosso caráter. E nós precisamos de ser gratos onde estamos e precisamos florescer onde estamos plantados e não ter uma atitude ruim. Eu sou grata por você estar animado sobre amar o seu trabalho. Amém? Eu estou brincando com você. Colossenses 3, 23 e 24. Sabendo com toda certeza que é do Senhor e não de homens que você irá receber a herança, que é a verdadeira recompensa. Por isso, em tudo que fazemos, se a nossa atitude de coração for Deus, eu estou fazendo isso para você, então Deus irá recompensar você. Quero que entenda isso. Deus vai recompensar você. Quem você está servindo, na verdade, é Cristo, o Senhor, o Messias. Mateus capítulo 25. E vamos começar no verso 32. Algumas das escrituras que eu tenho hoje, elas são como histórias inteiras. Elas são um pouco longas, mas eu apenas pensei, quer saber, vamos fazer isso e fazer direito. Todas as nações serão reunidas diante dele. Então ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Assim nós vemos que no final dos tempos vai haver duas classes de pessoas, ovelhas e bodes. Agora, ovelhas e bodes têm personalidades totalmente diferentes. Eles têm temperamentos totalmente diferentes. Ovelhas elas precisam ser levadas e elas são muito facilmente levadas. E elas fazem este pequeno som que é assim, tão doce. Bé! Bé! O som que eu faço quando o Dave me pede para fazer algo que eu não quero fazer. Bé! Sim, querido. Mas bodes, eles estão sempre se intrometendo em algo. Estão sempre batendo sua cabeça contra a parede, contrariando algo. Então bodes dizem, mas. E assim temos pessoas ovelha e pessoas bode. E pessoas ovelhas são facilmente levadas a fazer o que Deus quer que elas façam, mas as pessoas bode sempre têm uma desculpa e uma razão pela qual elas não podem e não vão fazer o que deveriam estar fazendo, e especialmente quando isso é aplicado a ajudar outras pessoas. Sabe, todos gostamos de ser ajudados. Todos gostamos de ter alguém fazendo algo por nós. Mas estamos aqui para servir. Eu disse, estamos aqui para servir. E você sabe que nós podemos só passar a nossa vida recebendo o que pudermos das pessoas. Ou podemos fazer uma reviravolta completa hoje e podemos começar a ver tudo o que podemos fazer por outras pessoas e então podemos descobrir o que Deus pode fazer por nós.
Eu não quero estar satisfeita com o que eu posso obter de uma pessoa. Eu quero descobrir o que Deus pode fazer, porque Ele é capaz de fazer muito mais, abundantemente, acima e além de tudo o que podemos nos atrever a esperar, pedir ou pensar. Infelizmente, muitas pessoas perdem as recompensas de Deus porque estão sempre olhando apenas para o que as pessoas podem fazer por elas. Esqueça o que alguém pode fazer por você e defina sua mente sobre o que você pode fazer por outra pessoa. E confie em mim. Se você orar e pedir a Deus o que eu posso fazer por uma outra pessoa, não vai levar muito tempo para Ele mostrar a você. Assim, então, por que não fazemos esta oração mais frequentemente? Ok, agora Jesus começa a explicar... Mateus, mas está vendo do Espírito Santo um pouco mais sobre o que queria dizer. Verso 34, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, vocês favorecidos por Deus, designados para a salvação eterna. Herdam e recebam como seu próprio reino preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era um estranho e me trouxeram junto com vocês, e me receberam e acolheram a mim e me abrigaram. Agora, deixa eu lhe dizer algo antes de prosseguir. Nós sabemos que somos salvos pela graça, não somos salvos pelas obras. Então, vou fazer uma declaração hoje. Nós não somos salvos por servir, mas somos salvos para servir. Amém? Então, neste mesmo verso, parece um bocado como bem... Sabe, espere um minuto. Então, ele está falando sobre aqueles que são salvos. Em seguida, ele vai para as boas obras que eles fizeram, mas toda a questão, e honestamente eu acredito nisso com todo o meu coração. Uma pessoa que é genuinamente nascida de novo, você não pode nunca mudar. Não é possível apenas ser preenchido com o Espírito de Deus e nunca querer fazer nada para as outras pessoas. E se esse for o caso, então talvez você precise voltar à estaca zero e ter uma boa conversa com Deus. Eu estou tão cansada deste tipo de cristianismo que apresenta a ideia de que não importa o tipo de vida superficial que nós vivemos, Deus é bom e Ele é misericordioso. E sabe, nós vamos para o céu de qualquer maneira, vai todo mundo para o céu, sabe? A Bíblia nos diz que você deve nascer de novo, mas há também uma grande evidência na palavra de Deus de que somos salvos para um propósito e que Deus quer nos levar ao fim deste propósito. Quantos acreditam que nós devemos ver algumas mudanças depois que nascemos de novo? Versículo 36, eu estava nu e me vestiram, eu estava doente, me visitaram com ajuda e muitos cuidados, eu estava na prisão e eles foram visitar-me. Agora, esta manhã, quando você deu uma oferta para o nosso ministério de prisão, você realmente foi visitar Jesus na prisão? Isso é o que diz aqui? Isso é o que está dizendo? Deixa eu te contar algo. Doar é realmente muito importante. Eu espero que até agora nós tenhamos chegado ao ponto de saber que Deus não é quebrado e Ele não tem que ter o nosso dinheiro para fazer o seu trabalho. Mas fazer estas coisas nos dá uma oportunidade de ter parceria e participar com Deus na sua obra na terra. Então, os justos e os retos, verso 37, responderão a ele, dirão, bem, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? E quando nós te demos de beber? E quando foi que te vimos como um estranho e te acolhemos? Ou quando foi que te vimos doente? Ou quando nós te vimos na prisão? Verso 40. E o rei irá responder a eles, na verdade, eu digo a vocês que o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, vocês fizeram a mim. E então ele dá a volta e agora mostra isso do lado oposto. Eu estava com fome e vocês não me alimentaram, eu estava doente e não me visitaram, eu estava na prisão e vocês não me ajudaram. Bem, Senhor, quando foi que te vimos em todas estas terríveis situações, sabe? Qualquer um de nós poderia pensar, bem, é claro que eu faria isso por Jesus. Vamos lá. Bem, certamente se Jesus estivesse com fome, eu iria alimentá-lo. Quantos de vocês não poderiam sentar-se e encher as suas próprias barrigas se soubessem que Jesus estava sentado bem aqui com fome?
você iria compartilhar aquilo que você tem, não é? Amém? Então ele disse, se você não tiver feito isso para o menor destes meus irmãos, então você não fez isso para mim. Então aqui está o ponto de partida. Como nós tratamos as pessoas, Jesus toma isso muito pessoalmente. E esta foi realmente uma grande surpresa para mim, da qual eu comecei a receber revelação, felizmente há uns 20 bons anos atrás. Que se eu maltratar as pessoas ou ignorar as suas necessidades, ou me recusar a ajudá-las quando eu puder ajudá-las, Deus não vai gostar disso. E deixe-me dizer algo. O seu espírito vive em mim e se ele está infeliz, então eu sinto isso. E você também. E assim tudo o que podemos fazer ajudando outras pessoas e aumentar a nossa alegria e ser mais feliz e mais feliz e mais feliz. Pessoas egoístas não podem ser felizes. Você apenas não pode ser feliz e egoísta. E provavelmente há pessoas aqui hoje, ou certamente pessoas assistindo pela TV, e você quer saber o que está errado com a sua vida. Eu não sei porque eu não sou feliz e... Bem, então, sabe, a resposta pode ser esta aqui, e não apedreje a mim, mas pode ser apenas que você seja egoísta. Quero dizer, apenas supondo, eu não sei ao certo, mas esse era o meu problema. Eu era uma pregadora egoísta. Mas posso dizer que isso não é um problema tão grande para você. Ok, Mateus capítulo 20, verso 20. Quer dizer, essa escritura aqui, apenas ela me agarra, é como se você não fizer isso por eles, você não fez por mim. Então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se dele com seus filhos e de joelhos o adorou e pediu um favor. Ele disse a ela, o que você quer? E ela disse, declare que estes meus 2 filhos se assentarão um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Bem, não é isso que a maioria das pessoas querem, estar no comando de alguma coisa? Eu quero ser o chefe. Bem, eu posso te dizer um pouco sobre ser um chefe? Aqui está o que você recebe. Você ganha um monte de responsabilidades. E você terá um monte de trabalho. E não importa que decisão você tome, há sempre alguém que não vai gostar dela. Então é melhor você entender os 2 lados de se estar no comando. E quando você está no comando e algo não vai bem, recai sobre você. Uma das coisas que provavelmente é um grande desafio para mim é que eu venho fazendo isso há 40 anos e eu nunca vou a qualquer lugar onde eu não seja responsável por algo. E às vezes eu penso, eu me pergunto, como seria apenas ir a uma reunião como esta, apenas sentar lá e não ter que me certificar de que tudo vai bem, está tudo no lugar. Então você tem que entender que só querer ser uma autoridade pode ser muito, muito tolo se você não estiver preparado para fazer o outro lado do que é necessário. E enquanto eu estou lá, deixe-me lhe dizer outra coisa. As pessoas sempre vão ter algo a dizer sobre não concordar com a pessoa que está no comando e as decisões que ela toma. Bem, eu não acho que você deveria. Se eu fosse você, eu não faria isso. Deixe-me lhe dizer uma coisa. Você não tem ideia do que você faria. Nem você compreende a história completa. A maioria das pessoas sentadas neste lado, cada decisão que tomassem seria algo que iria beneficiar a elas. Mas a pessoa responsável não pode beneficiar algumas pessoas. Ela tem que olhar para todas elas. Rapaz, isso é bom para nós. Então, seja um pouco mais misericordioso em sua atitude com o seu chefe e as pessoas que estão em autoridade sobre você. Amém? Vamos apenas orar por eles um pouco mais, gostar um pouco mais delas e apreciá-las um pouco mais e ter menos opiniões. Obrigada, eu tinha que tirar isso do meu peito.
Jesus, porém, respondeu, verso 22, vocês não percebem o que vocês estão me pedindo? Vocês são capazes de beber o cálice que eu vou beber e serem batizados com o mesmo batismo com que eu sou batizado? Em outras palavras, ele está dizendo, há um preço a pagar? Ele disse a eles, vocês beberão do meu cálice, mas ao sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares são para aqueles que foram ordenados e preparados pelo meu Pai. Então, quando aqueles 10 discípulos ouviram aquela conversa, ficaram indignados com os 2 irmãos, com ciúmes. Quem você pensa que é? Por que você deveria estar no comando? Talvez devêssemos estar no comando. Nós é que devemos estar nesses assentos. Nós é que merecemos estar no comando, não vocês. E Jesus chamou-os e disse a eles, vocês sabem que os governantes das nações dominam sobre elas, e os seus grandes homens exercem poder e tirania sobre elas. Então ele está fazendo uma pequena dissertação sobre como todos os chefes e autoridades mundanas muitas vezes tratam as pessoas. Eles se tornam tiranos, eles forçam as pessoas, eles dominam as pessoas, eles não estão realmente interessados nas pessoas, eles apenas querem usar as pessoas para conseguir o que querem. Mas não será assim entre vocês. Então agora deixe-me dizer outra coisinha. Isso é tão divertido, é a minha reunião, eu posso dizer o que eu quero. Quantos de vocês aqui estão numa posição de autoridade sobre outras pessoas? Ok. Agora, eu vou lhe dizer algo realmente importante. Certifique-se de que, como uma pessoa que representa Cristo, você trata as pessoas sob a sua autoridade com uma grande quantidade de excelência, com respeito. Seja sensível para com elas, dê-lhes o crédito onde o crédito é devido. Se você tem alguma coisa a ver com a determinação dos seus salários, certifique-se de que você pague muito bem as pessoas. Não lhes pague o mínimo para sobreviver, pague-lhes o máximo que você conseguir. Sabe, qualquer um pode ser um chefe. Mas ser um líder é uma outra coisa completamente diferente. Eu quero falar com você hoje sobre o poder de servir aos outros. Obrigada por isso. E eu sou grata por aquele ser humano ali tão animado. E sabe, este ano nós estamos chamando de o Ano das Graças no Ministério Joyce Meyer. Fizemos muitas coisas especiais, tanto aqui como no nosso escritório e em nossa livraria do Ministério. E o ano todo nós tivemos as pessoas postando pequenas notas de coisas pelas quais elas são gratas. E assim as janelas estão cobertas com todas essas pequenas notinhas, porque a Bíblia diz, seja grato e diga isso. E então, mas é importante não só expressarmos gratidão com palavras, mas também com as nossas ações. E eu acredito que uma das melhores maneiras, uma das maneiras mais práticas pelas quais podemos dizer obrigada a Deus por tudo que você fez para mim, é fazer algo para ajudar uma outra pessoa. Amém? A palavra servo ela meio que vem às vezes de uma forma que nós não gostamos, tem meio que um sentimento desagradável, de falta de importância, até mesmo de menosprezo para nós. Vemos ela como uma posição baixa, talvez algo que você faz porque não pode fazer mais nada. Mas Jesus disse que é realmente a coisa mais importante de todas. Aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos. Mas eu não acredito que servir seja apenas um trabalho que você chega e faz, é como zelador na escola, ou você cozinha para alguém, ou você está fazendo algum tipo de tarefa que poderíamos chamar de servir. Mas eu acredito que, não importa o que nós façamos, se nós fizermos isso com uma atitude de ser um servo, isso é o que agrada a Deus. Agora que hoje eu tenho total autoridade nesta sala.
Então eu acho que a forma como o mundo olha para isso, vê a mim como, sim, sabe? É muito importante, ela está lá em cima, ela entrou no palco, ela tem todo mundo, sabe, olhando para ela. Mas veja, eu tenho que manter sempre em mente que eu estou fazendo isso como uma serva de Deus e por isso mesmo que eu seja professor e com autoridade hoje aqui, no meu coração eu estou aqui para servir a Deus e servir a você, para tornar a sua vida melhor. Então, se você é secretária, ou você está criando os seus filhos, ou você trabalha em uma fábrica, ou você é médico, qualquer que seja a sua posição, o que quer que seja a forma como você esteja expressando os seus dons neste mundo, por favor, sempre vá com esta atitude. Estou aqui para servir. Amém? Estou aqui para servir. E assim, eu realmente tive uma camisa uma vez que dizia, eu estou aqui para servir. Eu estava em uma viagem com meu filho mais novo, que está agora com 35 anos, e sua família, e eu então entrei no avião com essa camisa, eu estou aqui para servir, e ele apenas riu e disse, isso é tão engraçado. Eu disse, bem, você acha como se não acreditasse nisso? Então, desde então, isso se tornou como lema para nós. Agora, sabe, eu estou aqui para servir. Agora, eu não sou uma pessoa dotada para certos tipos de ajuda. Então, eu estaria mais inclinada se alguém derramasse um copo d'água, em vez de correr para limpar, eu pediria alguém para limpar no meu lugar. E eu iria, assim, eu faria, mas eu faria de uma maneira diferente. E assim eu não, olhando da maneira que a maioria das pessoas olharia para a definição desta palavra, eu provavelmente diria que eu não sou excessivamente inclinada a esse tipo de serviço. Eu realmente não tenho verdadeiro dom de ajudar desta maneira, mas eu estou servindo, eu estou ajudando de uma maneira diferente. Eu estou servindo espiritualmente, eu estou ajudando espiritualmente, e eu apenas senti que era importante ter uma definição um pouco melhor desta palavra antes de começar aqui hoje, porque certamente significa muito mais do que esfregar o chão, ou cozinhar uma refeição, ou limpar o banheiro. Todos nós, cada pequeno crente, precisa ter esta atitude. Eu estou aqui para servir. E, ouça o que eu vou dizer, precisamos de ser agressivos. Todos digam agressivo. Precisamos ser agressivos em orar e em procurar por maneiras pelas quais podemos servir ou sempre ajudar outras pessoas. Nós precisamos procurar por maneiras, precisamos orar por maneiras, nós precisamos de sentar e pensar quem eu posso abençoar, o que eu posso fazer por outra pessoa. E quanto mais fizermos isso, menos vamos ter da nossa mente em nós, e quanto menos de nós temos em nossa mente, adivinha o quê? Mais felizes nós vamos ser. Amém? Então vamos começar com Colossenses 3. Versículos 23 e 24, nós vamos demorar o necessário nesse tempo que temos e passar por algumas escrituras juntos, porque eu creio que Deus vai usar para realmente nos ajudar a entender isso de maneira mais profunda do que nunca. Qualquer que seja a sua tarefa, o trabalho não é importante. O que estamos fazendo não é importante. Nós devemos fazer de coração, de alma, como algo feito para o Senhor e não para os homens. E que eu estou lhe dizendo mudaria a sua atitude para com o seu trabalho de uma forma muito dinâmica. Se todos os dias indo para o trabalho você pensar, eu hoje estou indo servir a Ele. Isso é o que você me deu para fazer neste momento, mesmo que você não goste, faça para o Senhor e faça com uma boa atitude, porque quando fazemos dessa maneira, então nós nos colocamos numa posição para Deus nos promover para uma outra coisa maior ainda. Mas muitas vezes, quando temos que fazer algo que não gostamos, é um teste. É um teste para o nosso caráter. E nós precisamos de ser gratos onde estamos e precisamos florescer onde estamos plantados e não ter uma atitude ruim. Eu sou grata por você estar animado sobre amar o seu trabalho. Amém? Eu estou brincando com você. Colossenses 3, 23 e 24. Sabendo com toda certeza que é do Senhor e não de homens que você irá receber a herança, que é a verdadeira recompensa.
Por isso, em tudo que fazemos, se a nossa atitude de coração for: Deus, eu estou fazendo isso para você, então Deus irá recompensar você. Quero que entenda isso. Deus vai recompensar você. Quem você está servindo, na verdade, é Cristo, o Senhor, o Messias. Mateus capítulo 25. E vamos começar no verso 32. Algumas das escrituras que eu tenho hoje, elas são como histórias inteiras. Elas são um pouco longas, mas eu apenas pensei, quer saber, vamos fazer isso e fazer direito. Todas as nações serão reunidas diante dele. Então ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Assim nós vemos que no final dos tempos vai haver duas classes de pessoas, ovelhas e bodes. Agora, ovelhas e bodes têm personalidades totalmente diferentes. Eles têm temperamentos totalmente diferentes. Ovelhas elas precisam ser levadas, e elas são muito facilmente levadas. E elas fazem este pequeno som que é assim, tão doce. Bé! Bé! O som que eu faço quando o Dave me pede para fazer algo que eu não quero fazer. Bé! Sim, querido. Mas bodes, eles estão sempre se intrometendo em algo. Estão sempre batendo sua cabeça contra a parede, contrariando algo. Então bodes dizem, mas. E assim temos pessoas ovelha e pessoas bode. E pessoas ovelhas são facilmente levadas a fazer o que Deus quer que elas façam, mas as pessoas bode sempre têm uma desculpa e uma razão pela qual elas não podem e não vão fazer o que deveriam estar fazendo, e especialmente quando isso é aplicado a ajudar outras pessoas. Sabe, todos gostamos de ser ajudados. Todos gostamos de ter alguém fazendo algo por nós. Mas estamos aqui para servir. Eu disse, estamos aqui para servir. E você sabe que nós podemos só passar a nossa vida recebendo o que pudermos das pessoas. Ou podemos fazer uma reviravolta completa hoje e podemos começar a ver tudo o que podemos fazer por outras pessoas, e então podemos descobrir o que Deus pode fazer por nós. Eu não quero estar satisfeita com o que eu posso obter de uma pessoa, eu quero descobrir o que Deus pode fazer, porque Ele é capaz de fazer muito mais, abundantemente, acima e além de tudo o que podemos nos atrever a esperar, pedir ou pensar. Infelizmente, muitas pessoas perdem as recompensas de Deus porque estão sempre olhando apenas para o que as pessoas podem fazer por elas. Esqueça o que alguém pode fazer por você e defina sua mente sobre o que você pode fazer por outra pessoa. E confie em mim. Se você orar e pedir a Deus o que eu posso fazer por uma outra pessoa, não vai levar muito tempo para Ele mostrar a você. Assim, então, por que não fazemos esta oração mais frequentemente? Ok, agora Jesus começa a explicar... Mateus, mas está vindo do Espírito Santo um pouco mais sobre o que queria dizer. Verso 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, vocês favorecidos por Deus, designados para a salvação eterna. Herdam e recebam como seu próprio reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era um estranho e me trouxeram junto com vocês, e me receberam e acolheram a mim e me abrigaram. Agora, deixa eu lhe dizer algo antes de prosseguir. Nós sabemos que somos salvos pela graça, não somos salvos pelas obras. Então, vou fazer uma declaração hoje. Nós não somos salvos por servir, mas somos salvos para servir. Amém? Então, neste mesmo verso, parece um bocado como bem... Sabe, espere um minuto. Então, ele está falando sobre aqueles que são salvos em seguida, e ele vai para as boas obras que eles fizeram, mas toda a questão, e honestamente eu acredito nisso com todo o meu coração, uma pessoa que é genuinamente nascida de novo, você não pode nunca mudar. Não é possível apenas ser preenchido com o Espírito de Deus e nunca querer fazer nada para as outras pessoas. E se esse for o caso, então talvez você precise voltar à estaca zero e ter uma boa conversa com Deus.
Eu estou tão cansada deste tipo de cristianismo que apresenta a ideia de que não importa o tipo de vida superficial que nós vivemos, Deus é bom e Ele é misericordioso. E sabe, nós vamos para o céu de qualquer maneira, vai todo mundo para o céu, sabe? A Bíblia nos diz que você deve nascer de novo, mas há também uma grande evidência na palavra de Deus de que somos salvos para um propósito e que Deus quer nos levar ao fim deste propósito. Quantos acreditam que nós devemos ver algumas mudanças depois que nascemos de novo? Versículo 36. Eu estava nu e me vestiram, eu estava doente, me visitaram com ajuda e muitos cuidados, eu estava na prisão e eles foram visitar-me. Agora, esta manhã, quando você deu uma oferta para o nosso ministério de prisão, você realmente foi visitar Jesus na prisão? Isso é o que diz aqui? Isso é o que está dizendo? Deixa eu te contar algo. Doar é realmente muito importante. Eu espero que até agora nós tenhamos chegado ao ponto de saber que Deus não é quebrado e Ele não tem que ter o nosso dinheiro para fazer o seu trabalho. Mas fazer estas coisas nos dá uma oportunidade de ter parceria e participar com Deus na sua obra na terra. Então, justos e os retos, verso 37, responderão a ele, dirão, bem, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? E quando nós te demos de beber? E quando foi que te vimos como um estranho e te acolhemos? Ou quando foi que te vimos doente? Ou quando nós te vimos na prisão? Verso 40. E o rei irá responder a eles, na verdade, eu digo a vocês que o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, vocês fizeram a mim. E então ele dá a volta e agora mostra isso do lado oposto. Eu estava com fome e vocês não me alimentaram, eu estava doente e não me visitaram, eu estava na prisão e vocês não me ajudaram. Bem, Senhor, quando foi que te vimos em todas estas terríveis situações, sabe? Qualquer um de nós poderia pensar, bem, é claro que eu faria isso por Jesus. Vamos lá. Bem, certamente se Jesus estivesse com fome, eu iria alimentá-lo. Quantos de vocês não poderiam sentar-se e encher as suas próprias barrigas se soubessem que Jesus estava sentado bem aqui com fome? Você iria compartilhar aquilo que você tem, não é? Amém? Então ele disse, se você não tiver feito isso para o menor destes meus irmãos, então você não fez isso para mim. Então aqui está o ponto de partida. Como nós tratamos as pessoas, Jesus toma isso muito pessoalmente. E esta foi realmente uma grande surpresa para mim, da qual eu comecei a receber revelação, felizmente há uns 20 bons anos atrás, que se eu maltratar as pessoas ou ignorar as suas necessidades, ou me recusar a ajudá-las quando eu puder ajudá-las, Deus não vai gostar disso. E deixe-me dizer algo. O seu espírito vive em mim e se ele está infeliz, então eu sinto isso. E você também. E assim tudo o que podemos fazer ajudando outras pessoas e aumentar a nossa alegria e ser mais feliz e mais feliz e mais feliz. Pessoas egoístas não podem ser felizes. Você apenas não pode ser feliz e egoísta. E provavelmente há pessoas aqui hoje, ou certamente pessoas assistindo pela TV, e você quer saber o que está errado com a sua vida. Eu não sei porque eu não sou feliz e... Bem, então, sabe, a resposta pode ser esta aqui. E não apedreje a mim, mas pode ser apenas que você seja egoísta. Quero dizer, apenas supondo, eu não sei ao certo, mas... esse era o meu problema. Eu era uma pregadora egoísta. Mas posso dizer que isso não é um problema tão grande para você. Ok, Mateus capítulo 20, verso 20. Quer dizer, essa escritura aqui apenas ela me agarra, é como se você não fizer isso por eles, você não fez por mim. Então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se dele com seus filhos e de joelhos o adorou e pediu um favor. Ele disse a ela, o que você quer? E ela disse,
Declare que estes meus 2 filhos se assentarão um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Bem, não é isso que a maioria das pessoas querem, estar no comando de alguma coisa? Eu quero ser o chefe. Bem, eu posso te dizer um pouco sobre ser um chefe? Aqui está o que você recebe. Você ganha um monte de responsabilidades. E você terá um monte de trabalho. E não importa que decisão você tome, há sempre alguém que não vai gostar dela. Então é melhor você entender os 2 lados de se estar no comando. E quando você está no comando e algo não vai bem, recai sobre você. Uma das coisas que provavelmente é um grande desafio para mim é que eu venho fazendo isso há 40 anos e eu nunca vou a qualquer lugar onde eu não seja responsável por algo. E às vezes eu penso, eu me pergunto, como seria apenas ir a uma reunião como esta, apenas sentar lá e não ter que me certificar de que tudo vai bem, está tudo no lugar. Então você tem que entender que só querer ser uma autoridade pode ser muito, muito tolo se você não estiver preparado para fazer o outro lado do que é necessário. E enquanto eu estou lá, deixe-me lhe dizer outra coisa. As pessoas sempre vão ter algo a dizer sobre não concordar com a pessoa que está no comando e as decisões que ela toma. Bem, eu não acho que você deveria. Se eu fosse você, eu não faria isso. Deixe-me lhe dizer uma coisa. Você não tem ideia do que você faria. Nem você compreende a história completa. A maioria das pessoas sentadas neste lado, cada decisão que tomassem seria algo que iria beneficiar a elas. Mas a pessoa responsável não pode beneficiar algumas pessoas. Ela tem que olhar para todas elas. Rapaz, isso é bom para nós. Então, seja um pouco mais misericordioso em sua atitude com o seu chefe e as pessoas que estão em autoridade sobre você. Amém? Vamos apenas orar por eles um pouco mais, gostar um pouco mais delas e apreciá-las um pouco mais e ter menos opiniões. Obrigada, eu tinha que tirar isso do meu peito. Jesus, porém, respondeu, verso 22, vocês não percebem o que vocês estão me pedindo? Vocês são capazes de beber o cálice que eu vou beber e serem batizados com o mesmo batismo com que eu sou batizado? Em outras palavras, ele está dizendo, há um preço a pagar? Ele disse a eles, vocês beberão do meu cálice, mas ao sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares são para aqueles que foram ordenados e preparados pelo meu Pai. Então, quando aqueles 10 discípulos ouviram aquela conversa, ficaram indignados com os 2 irmãos, com ciúmes. Quem você pensa que é? Por que você deveria estar no comando? Talvez devêssemos estar no comando. Nós é que devemos estar nesses assentos. Nós é que merecemos estar no comando, não vocês. E Jesus chamou-os e disse a eles, vocês sabem que os governantes das nações dominam sobre elas e os seus grandes homens exercem poder e tirania sobre elas. Então ele está fazendo uma pequena dissertação sobre como todos os chefes e autoridades mundanas muitas vezes tratam as pessoas. Eles se tornam tiranos, eles forçam as pessoas, eles dominam as pessoas, eles não estão realmente interessados nas pessoas, eles apenas querem usar as pessoas para conseguir o que querem. Mas não será assim entre vocês. Então agora deixe-me dizer outra coisinha. Isso é tão divertido, é a minha reunião, eu posso dizer o que eu quero. Quantos de vocês aqui estão numa posição de autoridade sobre outras pessoas? Ok. Agora, eu vou lhe dizer algo realmente importante. Certifique-se de que, como uma pessoa que representa Cristo, você trata as pessoas sob a sua autoridade com uma grande quantidade de excelência, com respeito. Seja sensível para com elas, deles o crédito onde o crédito é devido. Se você tem alguma coisa a ver com a determinação dos seus salários, certifique-se de que você pague muito bem as pessoas.
Não lhes pague o mínimo para sobreviver, pague-lhes o máximo que você conseguir. Sabe, qualquer um pode ser um chefe. Mas ser um líder é uma outra coisa completamente diferente. Aqui estão numa posição de autoridade sobre outras pessoas. Ok. Agora, eu vou lhe dizer algo realmente importante. Certifique-se de que, como uma pessoa que representa Cristo, você trata as pessoas sob a sua autoridade com uma grande quantidade de excelência, com respeito. Seja sensível para com elas, dê-lhes o crédito onde o crédito é devido. Se você tem alguma coisa a ver com a determinação dos seus salários, certifique-se de que você pague muito bem as pessoas. Não lhes pague o mínimo para sobreviver, pague-lhes o máximo que você conseguir. Sabe, qualquer um pode ser um chefe. Mas ser um líder é uma outra coisa completamente diferente.